Bom dia, pessoal. Iniciaremos agora a nossa primeira aula da disciplina Saúde do Idoso, onde trataremos hoje sobre a criação da Política Nacional de Saúde do Idoso, tá bom? Em 1999, o Ministério da Saúde ele anuncia a Política Nacional de Saúde do Idoso, tá? Onde ele diz que todas as entidades que sejam relacionadas ao tema da saúde, elas precisariam se adaptarem à política de saúde do idoso, tá? Contemplando as particularidades desse grupo tão específico da nossa sociedade. Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o presidente sanciona, ou seja, ele autorizou, tá? A participação da comunidade. E nessa autorização, o que estava contida? Estava contido o Estatuto do Idoso, ou seja, a formalização das diretrizes da Política Nacional de Saúde do Idoso. E nessa Política Nacional da Saúde do Idoso, a comunidade teve uma participação também, pois todos os serviços dessa política estão direcionados para a própria comunidade. Então, mais do que justo é a sociedade participar da elaboração, tá bom? Então, em 1999, o Ministério da Saúde, ele anuncia a política nacional, ou seja, a intenção de se trabalhar essa política. Em 2003 foi sancionado, ou seja, foi autorizado a implementação do Estatuto do Idoso, tá? Isso aí são as duas primeiras datas bem importantes. Em 2006, a portaria 2528, ela aprova a utilização do Estatuto do Idoso, ou seja, todas as diretrizes que foram trabalhadas inicialmente no seu período de confecção estão aptas a serem utilizadas no grupo para qual a política foi desenvolvida, tá bom? Aí a gente se pergunta assim, qual a finalidade de uma política específica para um grupo de idosos? Nós sabemos das particularidades desse grupo, nós sabemos das adversidades que a grande maioria que compõe esse grupo já passaram nas fases anteriores ao envelhecimento, e nós sabemos o comprometimento que esse grupo passa. Muitas vezes um comprometimento social, comprometimento psicológico, financeiro. E a principal finalidade é promover a autonomia e a independência desses idosos. Nós precisamos entender que toda e qualquer atividade desenvolvida direcionada ao idoso, ela tem na sua essência, no seu íntimo, ela tem o processo de independência e autonomia a ser favorecido para os idosos. Por quê? Porque uma das diretrizes do SUS é o que, pessoal? É a consonância entre esses princípios, ou seja, é a junção entre esses princípios. A junção desses princípios, ela vai trazer com o quê? Ela vai trazer o quê? No seu resultado, ela vai trazer o bem-estar, o favorecimento da realização das atividades laborais, das atividades diárias que esse idoso precisa desenvolver para que ele possa se autocuidar, se autopromover e se autovalorizar, tá bom assim? No nosso país, dentro da classificação de faixa etária de recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, nós temos as classificações de faixa etária. A população idosa no nosso país, ela era classificada a partir de 60 anos de idade. Então, todo ser humano com mais de 60 anos de idade, a partir de 60 anos, na verdade, não é com mais, é a partir de 60 anos de idade, ele é aceito dentro das políticas específicas que atendem o grupo de idosos.
Existiu um projeto que ele alterava a faixa etária de 60 para 65 anos. Então, hoje, essa classificação de 60 a 65 anos, ela tem já umas subclassificações. Por exemplo, idoso de 60 anos, idoso de 65, e algumas instituições, com base no Estatuto do Idoso, trabalham com alguns serviços especiais para idosos a partir de 80 anos. Então, assim, se tem um idoso de 60, um de 70 e um de 75, atende-se pelo grau de gravidade daquele idoso. Se todos estiverem estáveis, atende-se pelo grau de idade, pela faixa etária de idade, ou seja, do mais velho para o mais novo, tá bom? Trabalha-se dessa forma nos serviços de saúde. Isso tá na cartilha da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, tá? Se vocês quiserem, eu recomendo a leitura completa da cartilha da Política Nacional de Saúde do Idoso, que está contida no site do Ministério, na Biblioteca Virtual. Como toda e qualquer outra política nacional de saúde, na qual é orientada pelo Sistema Único de Saúde do nosso país, nós temos as diretrizes dessa política. O que são as diretrizes? São as orientações como que se deve administrar esse programa, quais caminhos esse programa deve seguir para que seus objetivos sejam alcançados, tá bom? Então, a primeira diretriz, a gente pode trabalhar aí no slide de vocês, tem a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Vejam bem, promoção não é prevenção e não é tratamento e muito menos cura. É promover, nós vamos promover saúde. Como que a gente promove saúde, pessoal? A gente promove saúde através de quê? Através de medidas educativas, medidas que não alterem o bem-estar, que não altere o sistema fisiológico desse indivíduo. Então eu vou promover o quê? O bem-estar desse indivíduo dentro do seu grupo social, tá bom? Segunda diretriz é a atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa. Olha só, é a atenção integral, ou seja, sem fracionamento. Integrada à política do idoso. O que ele quer dizer com isso? É uma assistência, uma assistência em sua totalidade, certo? Associada às características da política de saúde do idoso. Tá? O SUS diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Beleza. Dentro dessa orientação do Sistema Único de Saúde, tem-se a Política Nacional de Saúde do Idoso. Ou seja, essa orientação do SUS vai agregar a Política Nacional do Idoso para quê? Para, de acordo com as particularidades dessa política, desenvolver-se a assistência específica respeitando as características desse grupo. É isso que está dizendo essa segunda diretriz, tá bom? A terceira diretriz diz que é estimular as ações intersetoriais visando a integralidade da atenção. Ações intersetoriais, ou seja, é a ação associada, presente dentro de todos os serviços de saúde ao idoso, de atenção ao idoso. O que ele quer dizer quando ele diz intersetorial? Essas ações, elas precisam estarem interligadas, elas não podem ter falha na sua comunicação, no seu desenvolvimento. Por quê? Porque o idoso ele precisa ter contemplada as suas particularidades de forma clara, objetiva e facilitada. Então os processos eles precisam serem unificados, tá bom? Os objetivos da Política Nacional de Saúde, que nós já vimos agora atrás, que é o que? Promover saúde, promover o bem-estar. Esses objetivos eles precisam
se fazerem presente de forma muito clara em todas as unidades que oferecem serviços ao idoso, tá? A próxima diretriz é o provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. Provimento de recurso, a gente entende que já são as formas administrativas dessa política, né? A nível federal, estadual e municipal, tá bom? A próxima diretriz, estímulo à participação, ou seja, a gente precisa, como criaturas que promovem, que trabalham com a saúde, que desenvolvem saúde, que somos nós precisamos estimular a participação e o fortalecimento do controle social. Controle social é uma questão muito ampla, pois controle social ele se faz presente desde o planejamento de engravidar até a administração, até o controle dos grupos de idosos dentro da nossa sociedade. Tá? O que é um controle social? É um controle de identificação daquele grupo, de particularidades daquele grupo, de particularidades daquele indivíduo que compõe aquele grupo. Tá? Controle social das necessidades, das aflições que aquele grupo está passando naquele momento, o apoio que aquele idoso precisa naquele momento de dificuldade. Então, controle social entende-se como o quê? O monitoramento, tá? E o oferecimento de estratégias para esse grupo classificado como população idosa, tá bom? A formação e educação permanente de profissionais da saúde na área da saúde da pessoa idosa, ou seja, a necessidade de profissionais capacitados quanto ao manuseio dos grupos de idosos. É necessário a especialização desses profissionais, já que estão trabalhando com um grupo de pessoas que são dotadas de particularidades, não que sejam incapazes, mas é porque quando nós envelhecemos, os nossos processos fisiológicos, os nossos órgãos, as nossas atitudes, elas também envelhecem junto com a gente, então elas precisam serem trabalhadas de formas adaptativas, de formas claras, de forma individualizada, tá bom? A divulgação e a informação sobre a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa para os profissionais de saúde. Ainda existe hoje uma deficiência quando se trata de Política Nacional de Saúde do idoso, porque todo mundo, a grande maioria dos profissionais acham que tratar o idoso é chamar ele de meu bem, de querido, botar a mão no ombro, ensinar ele a tomar um remédio. Gente, faz parte. Porém, não é o principal objetivo da política. O principal objetivo da política é o quê? É a promoção da saúde, através de estratégias, através de serviços que sejam capazes de favorecer o bem-estar daquele integrante dessa faixa etária do grupo de idosos, tá bom? E também a última diretriz do programa é o quê? É pegar todos esses dados, todas essas normativas que compõem o programa de saúde do idoso e utilizar como base para pesquisas e estudos científicos, tá? No Brasil, a população idosa hoje, vocês podem ver aí no material de vocês, é uma população que tem um número bem considerado de 29 milhões de pessoas. São idosos a partir de 60 anos no nosso país, ou seja, eles representam mais de 14% da nossa população do nosso país. Então, o nosso país é um país envelhecido. Tá? A nossa principal característica populacional é uma população envelhecida. Tá? A expectativa de vida teve uma pesquisa agora nos últimos anos que ela mudou bastante, ela cresceu. Hoje, a população brasileira idosa, ela está vivendo mais. Tá? A expectativa é de 79 anos para as mulheres,
Nós já estudamos isso e vimos que as mulheres elas vivem em média de 2 a 4 anos, de 4 anos a mais do que os homens, tá bom? E os homens, a faixa etária, a expectativa de vida hoje subiu para 72 anos, tá? É uma população que utiliza mais de 26% dos recursos do SUS, ou seja, o gasto é muito grande com essa população, mas aí precisa se levar em consideração as fases, como foram vividas essas fases que antecederam o envelhecimento. Como foi a história de vida dessa pessoa? Como foi o processo de alimentação dessa pessoa? Tá? Como foi o processo financeiro de vida dessa pessoa? Como foi o processo social? Como foi a convivência familiar? Quais traumas, quais percas esse idoso passou? Tá bom?